Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo resposta, né? Então voltei a fazer hoje sobre uma mensagem que eu recebi, né, hoje de manhã, de um seguidor que me perguntou, né, se eu achava que sempre que algum conteúdo de ciência fosse feito aqui no Brasil, deveria ser produzida uma versão em inglês e uma versão em português, né? A intenção é até boa dessa pessoa. Basicamente a ideia é que as pessoas deveriam ter acesso, né, a conteúdo científico, né, e entender o que é ciência e iam saber valorizar esse tipo de coisa. Então não é uma má intenção de forma alguma, né? Mas eu respondi de forma bem ríspida, talvez, né? Até peço desculpa se a pessoa saiu ofendida. E não, né? Que fazer um artigo, né? Escrever um artigo já dá muito trabalho e que eu não deveria escrever dois artigos, né? Um em inglês e outro em português por causa de alguém que não sabe inglês, né? Basicamente o que eu quis dizer foi que para você acessar essa discussão, né, espera-se que você saiba inglês, né? Então, basicamente, essa é a questão. Né? Então, eu vou tentar aprofundar um pouco mais sobre esse tema que, de fato, já é uma coisa que eu já falei algumas vezes, sempre tem um pessoal que me pergunta, né? Em particular, como eu aprendi inglês com física, com livros de física e afim. Tá? Então, para começo de história, eu vou tentar situar vocês um pouco, né, do como é o dia a dia de uma pessoa que trabalha com pesquisa, né, em universidade e tal, com ciência. Então, pega o meu dia de hoje. Tá? Eu tive uma reunião de grupo, né, que a gente naturalmente fala em português, certo? A gente faz um seminário em português porque todos os estudantes são brasileiros, né? Mas naturalmente, assim, a gente está recebendo estudante estrangeiro, né, na questão de internacionalização do ITA e tal. E naturalmente, quando ele entra, né, como está recebendo estudantes de fora, espera-se que nós possamos fazer as nossas discussões em inglês. Né? E alguns grupos aqui no Brasil, inclusive, fazem todas as discussões de grupo em inglês, hajam ou não hajam estrangeiros. Né? Eu acho que isso é um pouco excessivo, né? Mas de fato, a longo prazo, acostuma os alunos, né, a apresentarem inglês, a discutirem inglês. Né? Isso é muito positivo. Né? Por quê? Logo depois da reunião, a gente teve que fazer uma resposta a um parecer que a gente recebeu de um artigo nosso. E olha só, o editor era chinês, né? Então a gente tinha que comunicar com ele. O referi, por sua vez, era de outra nacionalidade e eu aposto que ele não era brasileiro, certo? E estava todo mundo ali discutindo os assuntos de física do nosso artigo, né? E artigos científicos, gente, não esperem que é uma coisa que você vai ler e vai entender muito fácil, tá? Isso não acontece sequer com livro de ensino médio, livros introdutórios, livros textos, né? Você vai ter que ralar, querendo ou não, e seja qual for a língua. Às vezes está escrito em inglês ou em português, a única diferença que faz é que num você não entende em inglês e no outro você não entende em português. Tá? Então, isso dito, né? Por que as coisas são feitas em inglês? Né? Basicamente, é para conseguir reunir o máximo de pessoas, né, de todos os países diferentes que tem essa mesma aptidão e todo mundo consegue se reunir. Por quê? Se a gente ficasse preso somente ao Brasil, gente, cada pequeno pesquisador, pequeno grupo está muito particularizado em um pequeno nicho. Tá? Então é muito difícil você sair de uma pequena bolha de pessoas que trabalham o que você faz. Né? Quando você vai para o mundo inteiro, naturalmente esse ciclo aí ele amplia bastante, tá? Então, basicamente, é muito útil você ter uma língua franca quando você está lidando com pessoas de diferentes comunidades e você quer reunir os melhores no mundo inteiro para discutir essas questões, certo? Então, por exemplo, né? Você vai para uma conferência internacional, né? Você precisa saber inglês para entender o que as pessoas estão falando e para se comunicar com elas e para questionar e para apresentar o seu trabalho, tá? Isso acontece também numa Olimpíada Internacional, né? Você saber inglês, né, te facilita muito a tua comunicação com outros estudantes de outros países, né? No meu caso, eu fui para uma Olimpíada no México e lá a gente conversou com o pessoal da França, pessoal de Israel, Venezuela,
Colômbia, os japoneses, Índia, China e aí por aí vai, né? Naturalmente a gente ficou muito amigo de Portugal, né? Por afinidade linguística. Mas o ideal é que você saiba inglês para você aproveitar ao máximo as experiências nacionais, né? Tanto para receber, às vezes, pesquisadores no seu grupo, quanto para ir para fora. Então, por exemplo, eu fiz parte do doutorado na Alemanha. E lá eu não precisei aprender alemão. Eu aprendi alguma coisa, ou outra, riscando aí e estudando um pouco lá. Mas eu pude trabalhar, né, nas discussões todas, nas todas as conversas, artigos, conferências que eu fui e tal, tudo em inglês, né? Por exemplo, no encontro da Sociedade Alemã de Física, todas as apresentações foram feitas em inglês, então eu pude aproveitar todas, né? E tinha muito estrangeiro lá, e por isso que essas coisas eram feitas em inglês. E lá, para vocês terem ideia, né, muita gente fala inglês, sim, desde pessoas mais ricas até pessoas mais humildes, né? E lá, assim, a parte de graduação ainda é feita pode ser feita em alemão, né? Mas muitos professores dão em inglês. Mas a parte de mestrado e doutorado, isso aí para frente é tudo em inglês. Para quê? Para internacionalizar. Tá? Então isso aí facilita muito quando você vai receber estudantes de fora e mandar estudantes para fora também. Tudo bem? Então, deixa eu ver se faz alguma coisa mais, né? E, e sobre Olimpíadas ainda, né? Eu falei um pouco da IFA, da minha experiência numa Olimpíada Internacional, né? Mas você também tem um caso da YPT, em que a gente faz aqui no Brasil a etapa nacional da YPT toda em português, porque a gente está mais interessado na física mesmo, né? E para dar uma certa fluidez no debate e tal, para ficar um evento mais gostoso para muita gente. Mas quando você chega nas 5 primeiras equipes, né, que a gente vai montar o time da Internacional, naturalmente, né, como na Internacional todas as discussões são feitas em inglês, o aluno precisa estar bem fluente nessa língua, né, e poder discutir, às vezes, discussões acaloradas em inglês. Né? E nesse aspecto, querendo ou não, o time da Internacional vai exigir uma fluência das pessoas em inglês, né? Um pouco mais, um pouco menos, nem todo mundo precisa ser relator, às vezes você vai montar apresentações e tal, mas a YPT é bem importante que você tenha um certo domínio em inglês se você deseja, né, almeja ir para uma internacional. Tudo bem para YPT internacional, né? E só para encerrar, né, o que a gente está caminhando, né, em termos de ensino superior, né, eu estou falando que ensino superior, assim, não com a finalidade de talvez não seja um pouco de incluir pessoas, que a gente que não tem base forte e tal, assim. Eu estou falando de ensino superior aqui de fazer ciência de verdade, produzir conhecimento, ir para frente, tá? E assim, isso não exclui ninguém, né? É muito cômodo se falar que porque uma pessoa teve um certo passado, uma desvantagem, a pessoa não tem como correr atrás, né? A gente, principalmente na parte da graduação, né? O ideal é que a gente forneça às pessoas condições de ter contato com esse conhecimento, né? Isso passa por disciplinas, né, de línguas, né, oferecidas por Centro de Línguas de universidades. Isso também passa por disponibilizar material em inglês, né? Então, assim, grande parte das minhas disciplinas na graduação, né, a gente usou livros textos em inglês, tá? Eu, quando vou montar uma aula, vou repassar uma referência para os meus alunos, sim, eu primeiro olho um livro bom e depois eu olho qualquer língua, se tem tradução ou não, tá? Os melhores livros eu estou vendo que estão começando a sair traduções, né? Mas quando você fica preso a traduções, você sempre depende de alguém para traduzir um material bom que está ali em inglês, na grande maioria das vezes, para português, né? Isso acontece com livros, com palestras, com conteúdo, né? Então, ciência de ponta, assim, pode ter certeza que vai passar anos até sair uma coisa muito estruturada em português, né? Quando você tem inglês, você está ali muito mais perto da fronteira do conhecimento, querendo ou não. E para aprender nisso, sim, o que eu recomendo é que você use inglês, né? Você pegue livros, né? No meu caso, assim, pessoal, eu peguei os russos todos em inglês, né? E não tenha medo, né? Então pega o peruano. O livro está em espanhol. Cara, encara espanhol. Espanhol é quase a mesma coisa que português, né?
Eu vi no começo da semana uma pessoa falando assim que a faculdade era bolada para excluir pessoas, porque na primeira disciplina que ela teve, a professora passou um texto em inglês e um texto em espanhol, mas isso aí, gente, é básico, tá? A língua franca hoje em dia é o inglês, por isso que eu falei tanto de inglês. Mas antes, alguns séculos atrás, era o latim, né? Vocês precisavam saber latim para conseguir discutir e se comunicar, né? Antes era o grego. E, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: corram atrás, né? Não só de aprender inglês, né? Ao invés de ficar esperando as pessoas traduzirem coisas para vocês, né? Vocês não têm o direito disso. Você tem que correr atrás do conhecimento que está ali, seja qual for a língua, tá? Eu falei muito de inglês por conta de ser mais exatas, de física e tal, mas para coisas de humanidades, eu falei com minha esposa que é pedagoga, ela fala que tem muita coisa, você tem que estudar francês, você tem que estudar italiano, né? Inglês, claro, mas sim, o que eu queria incentivar todos vocês é que vocês querem seguir para frente, querem correr, querem ser boas na sua profissão, assim, inglês é fundamental, então assim, corre atrás dessas coisas, né? Não da língua em si, mas você tem que ir atrás do conhecimento e para adquirir esse conhecimento, né, você tem que passar por essa língua. Mas tenho certeza que pode ser um pouco difícil no começo, mas no longo prazo vale muito a pena, tá? Então, é isso. E sem falar de inglês também, né? Aprendam primeiro, antes de tudo, pelo amor de Deus, português bem, tá? Então, aprendam português bem, estudem gramática, tá? Dominem o próprio idioma, depois passem para um inglês, depois corram atrás em francês, alemão, espanhol, o que mais vier que vocês precisem para aprender, tá bom? Então é isso, espero que tenham mandado o recado, espero que vocês gostem. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se você não gostou, comenta aqui embaixo também. Pode dar o dislike também, eu não tô nem aí. E um grande abraço a todo mundo, até mais.